Olá, meus amigos seminaristas, a paz do Senhor Jesus. Essa é a nossa última aula, da nossa disciplina hermenêutica e homilética, concluindo aqui a fase da homilética. Hoje nós vamos estudar como formar um sermão, e vamos falar da estrutura do sermão. Aqui na página 102, nós falamos aqui sobre a estrutura do sermão, divisões e subdivisões. Lembrando que divisão ou divisões aqui trata-se dos tópicos, os subdivisões trata-se dos subtópicos. Na mensagem vai depender muito do tempo que você vai receber para pregar uma mensagem, uma palavra. Então aí você vai escolher, você vai organizar o sermão de acordo com a quantidade de tempo que você vai receber para ministrar esse sermão. Então não precisa ser exatamente 3 tópicos ou 2 tópicos, vai depender muito do tempo. Essa é a parte introdutória. Quando chega aqui na página 113 de nosso livro, nós vamos estudar o passo a passo, como formar um sermão. Aqui a gente vai usar 7 passos. Você pode chamar de passos, você pode chamar de degraus, você pode chamar de tópicos, você pode chamar de pontos, É muito interessante essa forma. Nós temos o português, ele é rico e a gente pode usar vários termos que dê o mesmo significado, tá? Então, muito bem, nós temos aqui o passo a passo na elaboração de um sermão. O primeiro passo que nós temos aqui é o assunto, Mas por que tanto formalismo? Na verdade, eu digo para você que não é formalismo, é a gente colocar em ordem aquilo que é tão belo, aquilo que é tão rico. Você não vai pegar uma joia e colocar em qualquer lugar. Você não vai pegar um vaso lindo, caro, e colocar em qualquer lugar na sua casa. Então, dependendo do presente, exige que a embalagem seja muito bela, não tanto quanto o presente, mas que faça jus ao presente. Então nós estamos lidando com a palavra de Deus, a revelação do Todo-Poderoso, a palavra que transformou a nossa vida, a palavra que muda a vida do homem mais vil pecador e traz ele para ser um ministro da palavra, a ser um servo zeloso pelas coisas de Deus. Nós estamos falando de algo valioso, o maior presente de Deus para a humanidade, do Criador para a criatura. Veja o que Paulo falou lá na igreja aos Coríntios. Ele fala ali basicamente de 9 dons que foi lhe dado à igreja para a edificação da mesma, e na época eles estavam usando esses dons de forma incorreta, e Paulo vai investir um tempo para escrever para a igreja em Corinto, para orientá-la como usar os dons para a edificação da igreja, e ele vai orientar o passo a passo como usar. Então nós estamos usando aqui essa técnica que tem um pouco de romano, tem um pouco do grego, de filosofia, nós temos um pouco de sociologia, psicologia, porque essa composição tem um ramo de cada parte dessa, que vai nos proporcionar uma característica agradável para transferir ou transmitir, expor a palavra do Senhor de forma agradável. Então esses passos que temos aqui é muito importante, e é necessário que quando nós não conseguimos colocar tudo aqui esse espaço, você vai assistir o vídeo, você vai entender, quando não temos a condição ainda de guardar tudo isso na nossa mente, organizar o passo a passo na nossa mente, é necessário a gente investir aí no plano B, você escrever os assuntos em ordem, para quando você estiver ministrando, você ir falando assunto por assunto, e cada assunto que você expor, você se autolocaliza e sabe que você atingiu aquele patamar. Isso é importante para que no final da mensagem ou do sermão nós possamos ter o entendimento ou a sensação que passamos exatamente aquilo que o texto estava propondo a passar, que o escritor queria passar e que Deus também principalmente queria passar para a igreja. Isso é muito importante.
O primeiro passo aqui, do nosso passo a passo para formar o sermão, é o assunto. É o assunto, primeiro de tudo, você precisa ter um assunto em mente. Qual o assunto do sermão? O que se trata a respeito de um assunto? O que é um assunto aqui? Vamos lá na raiz da palavra, na etimologia da palavra? Muito bem, o assunto é por onde se dá início ao sermão. Ele serve para despertar o interesse das pessoas e dar nome ao conteúdo geral do que vai ser falado. O assunto deve estar dentro do texto e ter relação com o sermão que vai ser pregado. Por isso, o assunto é uma expressão do aspecto específico a ser apresentado, formulado de maneira que seja um anúncio adequado ao sermão. Não confunda o assunto com o tema. O assunto fala de um todo. O assunto, enquanto ele fala de um conteúdo geral do que se vai falar, o tema fala de um ponto central. Quando a gente chegar no assunto tema, você vai entender o que é o tema. Então, o assunto é algo que você tem, e quando você pensa nesse assunto, você precisa estudar todo o texto, você precisa estudar, quem sabe às vezes até um livro completo, para que você tenha todo o assunto cativo, né? A escrita daquele texto cativo, você tenha ele sob teu domínio para que você possa passar de forma adequada esse assunto. Então, dali é que se cria um assunto. Dominou, estudou o texto, ali criou um assunto. O assunto vai falar de todo o conteúdo do texto. Isso é o primeiro passo. Não se pode dar luz a um sermão sem você conhecer o texto. Isso livra a gente de cometer heresia, coisas que se vê muito por aí. Irmãos, a maioria dos pregadores cometem heresias, porque se não tiver esse entendimento, vai criar aí um assunto em cima de um versículo e vai dar errado, porque não se pode criar um assunto em cima de um versículo. É preciso conhecer todo o texto para que se crie um assunto, porque ele fala da forma geral. Estou sendo redundante, né? Mas é necessário para que se compreenda melhor, tratando-se de ensinamento. O segundo passo que nós temos aqui é o texto. Claro que quando você tem o domínio de todo o escrito, o texto que você leu, ou o livro que você leu, tu tem na mente um assunto. Então, tratando-se disso, você vai escolher o texto para você ler. Agora você não precisa ler um livro todo, você vai escolher somente um texto para você ler. Pode ser um versículo, 2. É bom que não seja muito longo a leitura para que não tome muito tempo da pregação. O que é um texto? Ora, já é muito bem sugestivo, né? A palavra texto vem do latim texere, que significa tecer, compor, ou seja, você ler um texto ou escrever um texto, né? O texto trata-se de tecer ou compor, trata-se de um trama, né? De um pensamento de alguém. Para mim escrever um texto, eu preciso ter todo o trama, eu preciso ter o domínio da história, eu tenho que ter, quando eu tenho aqui o domínio de toda a história que eu vou escrever, eu vou pegar e escrever o texto aqui e em algum ponto do texto, em algum ponto da minha escrita, eu vou dar ênfase, eu vou dar destaque na história. Então é exatamente naquele ponto que dá destaque na história que nós vamos tirar a leitura para pregar o sermão. Eu já tenho aqui o assunto e eu tenho o texto. O texto ele dá ênfase, ele já está ali numa parte, né, do assunto, ele já está numa parte que destaca-se. É muito interessante essa parte, é importante. Então esse é o segundo passo, o segundo ponto é o texto a ser lido. Para um sermão nós precisamos ter o assunto e segundo ter o texto para ler. E o terceiro aqui é o tema. Agora que vem o tema. Como eu disse, o tema ele não é igual ao assunto. Assunto é uma coisa, tema é outro. Tema é aquilo que se encontra no centro.
no centro. É por isso que se dá tema, porque é o centro do pensamento. Vamos lá. Tema vem logo após a escolha do assunto. É o resumo daquilo que você vai falar, ou vai ser falado. A palavra grega é tema, que significa ponto, coloco, aguardo, deposito, trazendo assim a ideia de algo que está dentro ou no meio de alguma coisa. É por isso que quando você vai ler o texto tem que estar ligado ao tema. Você viu aqui a expressão a respeito da questão do texto, você vai ler uma palavra que sobressai, porque está intimamente ligado ao assunto e ao tema. O tema é algo que dá a ideia de estar no meio, no centro. Então, quando você cria um tema, você precisa lembrar que todo o texto, todo o assunto, ele deve combinar, convergir ao tema. Ele precisa estar intimamente ligado ao tema. Dos 7 passos, nós temos aqui o terceiro passo, que é o tema. Então, primeiro você precisa ter o assunto. Depois você precisa escolher o texto, cuidado para não ler o texto errado. E depois, o terceiro passo, você tem o tema. Agora sim, agora você já está com o princípio, o começo do teu sermão já organizado. Vamos para o quarto passo. O que é o quarto passo da formação de um sermão? É a introdução. Ou como é importante a introdução num sermão. A introdução você pode criar, você pode falar do assunto, você pode pegar palavras do assunto que você vai pregar, ou você pode criar uma ilustração de algo que aconteceu na sua vida, de uma história que você conhece, que você leu, história de um amigo, da igreja, de qualquer tempo, mas desde que essa ilustração tenha íntima ligação com o assunto que você vai falar. Não tem como você ir pregar sobre banana e trazer uma ilustração sobre carne. Isso vai desmontar, isso vai bater um desinteresse no público para ouvir. Eles vão desanimar, eles vão baixar a cabeça, vai desanimar, vai perder o interesse totalmente. Então, se o teu assunto é fruta, você precisa, no mínimo, falar de uma ilustração de fruta também, para que não seja desconexo. O assunto tem que manter firme numa espinha dorsal da mensagem. O assunto, leitura, que é o texto, e tema tem que estar centrado. E agora a introdução. Centrado, você pode trazer assunto daqui e aqui, mas só assunto que caiba nessa espinha dorsal, nesse centro, chamado de assunto, texto, tema e introdução. A introdução precisa ser curta para não afadigar o auditório. Tudo isso aqui, por exemplo, o assunto, você falar do assunto, você falar do texto, ler 1, versículo 2, o que for necessário. Falar também do tema, que é o que dá a ideia do que você quer falar, né? Sempre trazendo por centro do assunto, para a espinha dorsal. Isso é importantíssimo. Isso vai levando as pessoas a ter um interesse pela mensagem. Vai percebendo que quando você entrar no corpo da mensagem, o Espírito Santo vai atuar. O Senhor vai falar. Deus vai usar aquele veículo de comunicação, a saber, o pregador. E que vai ser uma bênção. Já começa a te levar para um ponto onde você vai entender aonde o pregador quer chegar com a mensagem. Isso é gostoso. E depois que você entende o princípio, meio e fim, então você vai começar a só se entregar ao Senhor. Você vai ouvir a mensagem bem organizada. Muito bem, introdução, já falamos da introdução, quarto passo. Agora nós vamos para o quinto passo do corpo do sermão.
O quinto passo fala sobre a proposição, né? A verdade central do sermão. O que é a proposição? É o propósito. O que eu estou propondo, o que eu proponho ou estou me propondo a passar para a igreja. Então, quando isso é levado numa linha de regra, numa linha, na espinha dorsal, tudo conectado à linha central, ao ponto central, isso torna-se muito agradável. Porque quando chegar no quinto passo da mensagem, nós não entramos no corpo da mensagem ainda, eu estou ainda na parte introdutória. Tá? Esse quinto passo ainda é parte introdutória ainda. Então essa proposição ainda está mantendo as pessoas na mesma via, no ponto central. É o que eu proponho, eu preciso manter as pessoas ainda entendendo que eu estou me propondo, eu estou propondo a levar as pessoas para esse objetivo, o assunto é esse. O que é a proposição? Bem, a proposição é também conhecida como tese, ou sentença principal do assunto. É a afirmativa clara da verdade que quer expressar, ou a sua explicação. É universal, pode ser definida como uma declaração simples do assunto que o pregador se propõe a apresentar, desenvolver, provar ou explicar ao auditório. Então a proposição é o que você propõe, é aquilo que vem desde o assunto, passando pelo texto, pelo tema, né? Pela introdução e agora a proposição. Esse é o quinto passo. Vamos para o sexto passo da composição do sermão. Esse negócio está ficando gostoso, ficando maravilhoso, né? Essa última aula trata-se disso, o passo a passo de elaboração de um sermão. Você tem aí na sua casa, você seminarista, você tem aí o livro em mãos, estude porque ele vai te fazer muito bem. O sexto passo aqui é locução transicional, né? Locução transicional, ele pode ser apenas uma palavra. Palavra essa que precisa ligar a proposição com o primeiro tópico. Você precisa ligar a proposta do que você quer passar para o primeiro tópico, ou seja, quando você sair dessa proposição, do seu propósito que você está falando já sobre a sua proposta, o que você quer falar, você tem que jogar luz para o primeiro tópico. O primeiro tópico tem que ter intimamente ligação com ele. E essa elocução transicional é o ponto que liga. Então, quando você estiver falando, por exemplo, sobre fruta, aí você fala para ampliar, né? Por exemplo, aqui a proposição, você já está propondo, é ainda falando sobre fruta. É você falando para ampliar o assunto sobre a questão das frutas, né? Isso aqui é uma comparação. Vamos entrar aqui no primeiro tópico, né? No assunto aqui que vai falar, vai narrar sobre a questão de fruta. Então você já fez uma elocução transicional, que é a que pegou da proposição para o primeiro tópico. Agora sim você entrou no corpo da mensagem. Aí é onde você entra e dependendo do tempo, se você tem um tempo grande, aí você vai colocar 3 tópicos, todos eles falando de fruta. Por exemplo, vai falar, o assunto é fruta. Aí o primeiro tópico você já lançou para ampliar o assunto sobre fruta. Eu gostaria de falar sobre os tipos de bananas. Aí o primeiro tópico vai falar sobre tipos de banana. A banana é rica em ferro, digamos assim, né? Vai falar dos nutrientes da banana. Aí, falando ainda sobre fruta e do que precisa o nosso organismo, eu gostaria de falar sobre as ricas composições que existem na laranja. Então, o segundo tópico você pode falar sobre laranja. E ainda falando sobre fruta, eu não poderia deixar de falar sobre o rei das frutas, falar sobre a composição rica e abençoadora para a nossa saúde, a saber, o limão. Aí você pode compor aí o terceiro tópico com limão. Então você já formou uma mensagem e em cima disso você pode criar assuntos e mais assuntos sobre as composições ricas do limão que ele pode proporcionar para cada um de nós. Então isso é um assunto, eu estou fazendo uma comparação aqui, coloquei fruta para colocar aqui na espinha dorsal, que o assunto não pode sair, precisa manter-se nessa mesma linha. Então nós já temos a composição aí também dos tópicos, que aqui não fala.
só fala da elocução transicional, que é a que sai do propósito para o corpo da mensagem, que aí compõe-se de um tópico, 2 ou 3, né, com seus respectivos subtópicos. Porque o sétimo e último passo, aqui já fala da conclusão da mensagem. E aqui a gente encerra o nosso vídeo. A conclusão, o que é uma conclusão na mensagem? Existem alguns tipos de conclusão, né? Existe a conclusão, você não pode criar um outro texto de um outro assunto para finalizar, para concluir o assunto que você está falando. Quando você terminar de explicar os seus tópicos ou corpo do sermão, então a conclusão deve ser um resumo de tudo o que você falou. Então você rapidamente tem na mente uma conclusão. Então você, a conclusão, falando ainda sobre fruta, você falaria da seguinte forma. Falaria assim: já que conhecemos todos os recursos, né, dos nutrientes das frutas, sabemos que é necessário nos alimentarmos das frutas. Você concluiu. Simples assim. É curta, a conclusão é curta. E após a conclusão, o que se faz numa mensagem? O apelo, né? Existem alguns tipos de apelo, né? Tem um apelo sintético. Quem gostaria de receber Cristo como Salvador? Isso são apelos bem sintético, né? Bem resumido. E tem os antitético, né? O que é antitético, né? Ou antitese? São aqueles versículos: hoje está diante de ti, ou você pode fazer de forma mais curta. Você pode falar: hoje te é proposto a vida e a morte, né? Hoje é proposto a vida ou a morte, ou escapa-te por tua vida e não olhes para trás. São apelos, né? São apelos feitos antitese ou antitético. E isso conclui uma mensagem, um sermão, de forma muito bem claro, organizado. Recebemos a mensagem de Deus, então vamos organizar o sermão para que se torne bem entendível e muito bem agradável aos ouvidos dos que assistem. Que isso vai causar um interesse deles ouvirem. Se o sermão pode ser curto ou longo, eles vão assistir até o final, porque é agradável. Que Deus abençoe os irmãos, faço voto que todos tirem uma boa pontuação e sejam agraciados por Deus, em nome de Jesus.